Graça e paz a todos os irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa do Senhor. Nessa noite gloriosa, sei que está um pouco difícil não podermos estar juntos, congregando na casa do Senhor, que é o que eu mais amo. Eu creio que todos aqui sentem também essa falta de poder estar na casa do Senhor, recebendo o melhor de Deus. Mas por medida de segurança, conforme está acontecendo aí na situação mundial sobre a questão do Covid-19, é necessário por um pouquinho de tempo a gente ficar um pouquinho afastado. Mas não quer dizer que a palavra não vai ser levada ao seu coração. Por exemplo, hoje vai ser falado sobre a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Cristo. Tá? Mas para falar de Páscoa, você tem que entender também como ela se originou. O texto básico para essa mensagem dessa noite está em Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 12, onde Isaías ele profetiza sobre o Cordeiro de Deus que teria tirado o pecado do mundo. Isso cerca de 700 anos antes de Cristo. Então, para iniciarmos a nossa leitura, é necessário que você esteja com a sua Bíblia, é necessário que você esteja em espírito e em verdade, esteja ligado, porque a missão dessa palavra é que chegue ao seu coração, para você ter a certeza de que você está participando de algo tremendo, porque não basta ser apenas um memorial de poder, tem que ser também algo que venha dar um impacto na tua vida, que você possa viver e passar para frente toda a experiência que você está tendo com Cristo Jesus. Me alegro muito poder estar aqui fazendo esse vídeo. Queria eu poder estar presencialmente junto com os irmãos, mas isso vai ser rapidamente sanado, esse problema aí, porque nós temos fé em Cristo Jesus, porque nós somos servos do Senhor e isso não vai abalar o povo de Deus, porque nossos joelhos se dobram para adorar a Deus e estar em clamor pela nossa nação, pelos nossos entes queridos. Mas antes de tudo, temos que ter certeza que Jesus está ao nosso lado. É por isso que eu quero, juntamente com a igreja, com a liderança da igreja, trazer essa mensagem sobre a Páscoa para vocês. Para começar, em Isaías 53, o que ele nos fala? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e movido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Novamente, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E o 12, para finalizar, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa aqui é uma profecia de Isaías, falando para nós de como seria a morte do nosso Salvador.
Se nós pegarmos a palavra de Deus e voltarmos 700 anos atrás, nós veremos que na era mosaica, Deus já tinha instituído a Páscoa, foi a primeira Páscoa instituída. Alguns doutrinadores, alguns teólogos vão falar que a primeira Páscoa foi quando Abraão ofereceu seu filho lá no Monte Moriá como ovelha, né? Que ali já simbolizava o filho carnal de Abraão, e depois Deus colocaria o cordeiro, que significaria a salvação de muitos. Tá? Mas hoje nós vamos apegar aqui na parte de Moisés e na parte de Jesus. Nós vemos que lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, fala que Deus preparou o povo para que colocasse o sangue nas vergas das portas, comesse pães asmos e também comesse ervas amargas, para que o povo saísse dali liberto, porque Deus ia passar com o Espírito para poder matar todo o primogênito devido à desobediência e à arrogância de Faraó. Mas Deus queria proteger a sua herdade, queria proteger o seu povo, queria proteger a sua continuidade na terra. Não que Deus que esteja preocupado se vai manter uma posteridade assim ou não. Pelo contrário, o que ele fez foi para preservar a vida, foi para preservar o seu povo, para trazer uma consciência de que o ser humano ele precisa dele, que ele é o Todo-Poderoso, que sem ele nada que foi feito se fez. Ele preparou tudo, ele fez tudo para que hoje pudéssemos estar perante ao mundo, levando a missão de levar a palavra de Jesus Cristo. Então, quando Deus passou por esse espírito de morte, ele falou com os seus servos através de Moisés para que pegasse um cordeiro imaculado e dali tirasse todas as suas vísceras, tirasse sua carne e não fizesse nenhuma carne cozida, fosse feito tudo de seu preparo e que tudo fosse comido naquela noite, para que o povo saísse dali apenas com o seu bordão, com alforjes, suas sandálias, para que o Egito, para que Faraó libertasse esse povo da opressão, através de matando os seus primogênitos. Pegando ali aquele sangue, ungiu as suas portas, e Deus fala que passou por cima da casa, que quando ele visse o sangue nas portas, o espírito de morte não mataria os primogênitos do povo hebreu. E o povo hebreu assim fez, manteve conforme a determinação de Deus através do sumo sacerdote Moisés. E o povo saiu dali ileso. Mas o que tem a ver isso com Jesus? Jesus, quando ele morreu, ele era a representação do Cordeiro Santo que foi feito lá no Egito com Moisés. Era um cordeiro imaculado, cordeiro puro, não tinha culpabilidade, ele não tinha nenhuma mazela em si. Ele foi levado, foi torturado, foi espancado, foi moído, foi triturado e pendurado no madeiro. Até no ato dele ser pendurado no madeiro, ele foi escarnecido. Ali é a simbolização da Páscoa de salvação, porque nós começamos a Semana Santa na quinta-feira. Vem a quinta-feira, sexta-feira santa, sábado de aleluia, nós chamamos de quinta-feira da paixão, onde Jesus sofreu ali no Getsemane. A Páscoa é a ressurreição de todos esses processos que Jesus passou, de todas essas perseguições, todas essas humilhações, a parte em que Jesus sofreu para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós precisamos muito da presença de Jesus na nossa vida. Ele, para a gente pode dizer que foi horrível a morte de Cristo, não era necessário passar por aquilo tudo. Eu já falo com veemência que era necessário sim, porque se ele não passasse por aquilo, nós não estaríamos aqui hoje. Se ele não passasse por aquilo, a profecia de Isaías já não teria se cumprido em nossas vidas. Mas nós não somos povo judeu. Existe uma separação entre o povo circuncidado e o povo que é circuncidado pela fé. Nós somos circuncidados pela graça, nós somos circuncidados pela fé em Cristo Jesus. Nós fazemos parte do povo de Deus, do povo hebreu, porque a nossa fé está pautada em Jesus. Se fôssemos colocar hoje, seríamos praticamente os prosélitos, aqueles que aceitaram seguir os caminhos do Senhor através de ouvir a palavra, através de um ato de alguém, através das benéficas que Deus tinha feito para o povo de Israel.
Eu faço parte dessa nação, eu faço parte dessa geração. A igreja, nós em si, fazemos parte dessa geração. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje fazemos parte de uma nação santa, uma nação que adora, uma geração de adoradores, uma nação que dobra o joelho, uma nação que se prostra, uma nação que se consagra, uma geração totalmente voltada para os braços e para o amor de Cristo. A primeira Páscoa, ela aconteceu 3.500 anos antes de Cristo, contando do período de Moisés até nossos dias de hoje. E essa Páscoa, ela simbolizava a festa dos pastores pela chegada da primavera, né? Nós podemos falar que seria no primeiro mês de Nisan, ou em hebreu, o mês de Abib, onde ali está começando a primavera, porque lá no hemisfério norte, a primavera lá começa uma nova etapa, porque lá tem neve, entendeu? O globo, o sistema, ele gira de forma diferente. Então, quando em maio, finalzinho de março para abril, começa a primavera, terminando lá por meados de julho. A nossa contagem hoje de Páscoa, pelo nosso mundo secular, começa entre o período de finalzinho de março e abril, para que pudéssemos nos adaptar e comemorar a Semana Santa. Mas para o judeu, ela começa no 7º mês a contar do ano vigente. A Páscoa para o judeu seria em julho, mas nós comemoramos ela pelo poder do Espírito Santo na data, porque esse período de Páscoa ele é móvel. Ele pode acontecer no dia, pode acontecer no dia 23, pode ser no dia 25. O importante é o memorial de poder que é colocado nisso. O importante é o reconhecimento do ato de Jesus para nossas vidas. Então, se começa em julho, começa em abril, isso aí são questões de calendário. O que importa é o que está plantado, está enraizado nos nossos corações, porque é a partir daí que nós vamos realmente ter a certeza de algo maior nessas vidas, ter a certeza de uma salvação. E por essa festa anual, hoje os cristãos comemoram essa ressurreição de Cristo. E eu agradeço, louvo e glorifico ao Senhor Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, por ter entregado teu Filho por amor de nós. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. E eu estou batendo na tecla sobre isso, para que nós venhamos refletir se realmente nós somos merecedores do ato que Jesus fez por nós. A origem do nome Páscoa, para quem não sabe, é hebraica, é da palavra Pesach, ou Pessah, que significa passagem. Então a Páscoa para Jesus é a passagem da vida para a morte, ou da morte para a vida. Nós cristãos reconhecemos a passagem de morte para a vida. Ele morreu, foi levado à sepultura por amor de todos nós. Ele morreu, foi levado à sepultura para que nós pudéssemos viver, ter alegria, ter paz, ter a certeza de que os momentos difíceis que nós estamos passando, como esse Covid-19, temos a garantia de que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor através de Cristo Jesus. Porque sem Ele, nada somos. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e vai se tornar sendo feito com a continuidade dele, porque Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei maior. Não existe outro Deus além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em João 5:24, se os irmãos quiserem acompanhar, ele nos fala que, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação ela vem por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Mas também temos que crer que aquele que nos enviou é mais forte do que tudo isso, porque ele nos dá a vida eterna, e nós não entraremos em condenação, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue desse Cordeiro Imaculado, que é Jesus Cristo. Toda a profecia na Bíblia, tudo o que foi falado na Palavra de Deus, seja no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, ou no Velho Testamento, ou no Neo Testamento, foi feito para Jesus. Tudo se converteu para Cristo, tudo se converte para Jesus.
Os anjos adoram Jesus, o inferno se prostra diante de Jesus. Jesus morreu e venceu a morte por nós. Então a nossa vida, ela tem que estar 24 horas ligada com Cristo Jesus. Muitas das vezes não sabemos orar como devemos. Romanos 8 nos explica que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos dá o pleno acesso a Deus. Ele vem e faz uma reciclagem daquilo que não presta e só leva aquilo que é qualidade para Deus, chegando com um aroma suave às narinas do Senhor. Se eu posso usar essas palavras, falando também a palavra, não alterando a palavra de Deus, porque a gente não deve alterar colocar nenhum pingo a mais, nenhum pingo a menos, falar o que está na verdade. E a verdade, ela tem que ser mantida em nossos corações. Quando Jesus morreu, e ressuscitou, ele pagou o preço pelo pecado e nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento pessoal com Deus. Está lá em Romanos 1:2, para quem quiser acompanhar, que nos fala: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Mais uma vez, o ato de Jesus, ele faz com que nós fiquemos livres do pecado e da morte. Mas para você querer ficar livre do pecado e da morte, a palavra, o verbo, você tem que realmente querer. Você tem que ter um posicionamento na sua vida. Você tem que se colocar de uma forma em que o Espírito Santo fala, realmente ele quer uma mudança, ele quer uma transformação. Porque Jesus só opera na vida do servo dele quando a pessoa ela quer essa mudança, essa transformação. Eu creio que todos que vão ver e ouvir essa mensagem são pessoas que aceitaram a Jesus, creem na sua salvação, negaram-se a si mesmo e estão na presença do Senhor hoje com esse intuito de adorar, louvar e glorificar o nome do Senhor, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Muitas vezes esquecemos a primeira parte desse versículo, que é buscar primeiro o reino dos céus. Muitas vezes buscamos primeiro o nosso reino, o nosso eu, o eufemismo, o egoísmo, a arrogância, a vaidade. Muitas vezes a vaidade impede a presença de Deus em nossas vidas. A arrogância nos afasta do Senhor. O pecado coloca uma barreira entre o homem e Deus, porque Deus ele não compactua com o pecado. Mas Jesus ele veio para quebrar essa barreira, ele veio para quebrar essa muralha, ele veio fazer com que você seja, melhor dizendo, uma pessoa nova, uma pessoa transformada. O sangue dele lava-nos de todo o pecado, mas é necessário também saber e aprender a orar como se deve orar, saber pedir, saber se colocar dignamente na presença do Senhor. Santificação é um requisito que Jesus fala: santificai-vos, consagrai-vos, orai-vos, vigiai-vos. São requisitos básicos. Viver o Evangelho, ele é simples. Muitas vezes nós, seres humanos, que complicamos essa nossa caminhada com o Senhor Jesus. Lógico, vai ter lutas, vai ter barreiras, mas essas lutas, essas barreiras, com o Senhor, ela se torna cada vez mais prazerosa, porque nós temos a certeza da vitória. E o ato de Jesus, que vem falando da ressurreição de Páscoa, é para isso. Você ter prazer quando tiver a luta, ter prazer quando tiver adversidade, ter alegria. Em tudo louve ao Senhor. Em tudo glorifique ao Senhor, seja na alegria ou na tristeza. Muitas vezes nós só louvamos ao Senhor quando estamos bem, estamos numa área de conforto. Quando saímos dessa área de conforto, nos esquecemos de que realmente temos que dobrar o nosso joelho e glorificar. Aí a mão de Deus ela vem e vem agir poderosamente em nossas vidas. Em João 1,29 é declarado que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso também se encontra em Isaías 53,7 que nós lemos, que ele é o Cordeiro de Deus imaculado que viria para tirar as transgressões, as iniquidades, o pecado do mundo. Ah, mas para todo mundo que queira ser filho de Deus. Existem pessoas que não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Para você tornar filho de Deus,
existem alguns pontos necessários. Uma, aceitar Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida. Outra, se batizar nas águas, formando uma aliança com Deus, formando um elo direto com Deus. Que o batismo nas águas é diferente do batismo espiritual, são polos diferentes, mas o batismo das águas, ele dá livre acesso a você ir a Cristo Jesus. E hoje nós somos batizados pelo poder do Espírito Santo de Deus e somos batizados nas águas, porque através desse ato vicário de Jesus nós adquirimos salvação, e ninguém pode tirar essa salvação de nós, fiéis e crentes firmes na presença do Senhor. A partir desse momento, não será mais necessário sacrifícios envolvendo cordeiros, ervas e pães, conforme a ordem de Deus em Êxodo 12, 8. Lá em Êxodo, Deus fala para comer os pães asmos, ervas amargas. Pães asmos, porque eu não precisaria esperar um tempo para fazer aquela levedura, para o fermento trabalhar. Então, um pão sem fermento, é um pão que você podia fazer rápido e comer rápido, porque o povo estava ali no momento de sair praticamente em desespero, correndo, conforme a ordenança de Deus. E ervas amargas é para o povo lembrar dos momentos de sofridão, de sofrimento, do momento de cativeiro, das dores que eles passaram ali pelo Egito. Muitas das vezes nós nos esquecemos das benéficas de Deus. A gente pode chegar e falar que o povo, lá no Êxodo, o povo hebreu, foi ingrato com Deus. Eu falo, realmente foi ingrato com Deus, porque eles viveram prodígios e maravilhas. Eles viram as pragas que foram lançadas no Egito, eles viram o mar vermelho se abrindo, eles viram a coluna de fogo à noite, porque o frio no deserto é abaixo de 0 graus. Eles viram colunas de fumaça, de nuvem protegendo o povo, porque o sol do deserto é acima de 50 graus. Então são situações adversas. O povo viu tudo isso, viu maná caindo do céu para alimentá-los, viu codornizes sendo enviados para alimentá-los, água saindo da rocha, e mesmo assim questionavam, mesmo assim murmuravam, mesmo assim iam contra Deus. Mas o amor de Deus era tremendo e tamanho pelo seu povo, que não levou em conta isso. Ele mesmo assim entregou o seu filho conforme prometera desde lá de trás, desde Gênesis 3,15, que viria ali, a serpente morderia o calcanhar e viria um que pisaria a cabeça dessa serpente. Já estava simbolizando a guerra entre o bem e o mal, já estava falando de Jesus e a guerra contra as trevas, a guerra contra o inferno. A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades, muitas vezes que habitam nas regiões celestiais. Mas nós temos que ter esse entendimento que Jesus, ele veio para nos proteger dessa guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. Tudo isso está acontecendo, essas guerras biológicas, nós cremos, falando com as minhas palavras, não foi ainda confirmado que essa Covid foi uma guerra biológica, mas com as minhas palavras estou dizendo que dá a entender que é uma guerra biológica, que foi feita para exterminar o ser humano por ambição, por ganância. Mas se hoje estamos vivos, se o Brasil hoje está de pé ainda, porque na Itália morreram milhares de pessoas, na Espanha morreram milhares de pessoas, na Austrália morreram bastante pessoas, na própria China morreram milhares de pessoas, os Estados Unidos, Nova York, está tudo parado, estão morrendo pessoas, e nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro, nós estamos protegidos pelo ato vicário de Jesus, porque nós cremos nessa nossa salvação. Mas se nós morrermos, nós temos a certeza que nós estaremos na glória, porque Cristo Jesus nos dá essa condição de sermos salvos, de sermos livres por Ele. Essa Páscoa, ela tem que ser simbolizada não com ovo e não com coelho, apesar que na cultura pagã o ovo significa vida e o coelho significa fertilidade. Por isso que hoje é vendido o ovo de Páscoa. Mas o coelho não coloca ovo, não, dois povos diferentes. O ovo significa vida, isso não é uma cultura pagã, não é uma cultura cristã. E o coelho significa a fertilidade, porque o coelho é um animal fértil. Só que a nossa Páscoa não tem nada a ver com o ovo, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com o coelho. A nossa Páscoa tem que ver com o Cordeiro Santo, e esse Cordeiro é o Cordeiro de Deus, que morreu para nos dar vida, e vida eterna, e vida em abundância.
É necessário nos colocarmos de uma forma única, irrepreensível. Nós tivermos, ou melhor dizendo, se os pecados que foram lançados sobre nós, ou que nós mesmos contraímos ele por nossa deficiência, ou falta de despertar, ou falta de visão, colocamos ele latente em nossas vidas, Jesus apaga isso tudo. É necessário um novo começo, é necessário uma nova vida, é necessário uma nova estrutura. A tua estrutura carnal, ela não tem que ser mais só física na carne e sangue, ela tem que ter uma base espiritual. Você tem que fazer uma retrospectiva e lembrar do seu passado e ver como você se tornou hoje na presença de Jesus, ver quem você era e o que você é hoje. A Páscoa, esse memorial de Páscoa que nós fazemos, eu falei aqui sobre o mês de Abib, o mês de Nissan, né, que é a passagem que fica a Páscoa, independente de época, se é julho, se é abril, não importa. A Páscoa ela tem que estar latente, ela tem que estar entranhada em nós 24 horas por dia. A fé ela tem que estar em nós 24 horas por dia. A certeza de salvação ela tem que estar em nós 24 horas por dia. O recomeço tem que estar em nós 24 horas por dia. Porque é um novo abrir dos olhos, é um novo renascer. Jesus nos deu essa certeza, nos deu essa esperança de podermos colocar nossa cabeça no travesseiro e descansarmos. E temos a certeza que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, acampados, nos protegerão. Quando falarem mal de ti, quando lançarem palavras que venham afetar diretamente o teu coração, glorifique a Deus, porque Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele também fala, sede santo, porque eu também sou santo. Mas como é que eu consigo essa santificação? Aí a sua intimidade com Cristo é a tua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que vou chegar para você, não é o pastor Volme que vai chegar para você, não é o pastor Guido que vai chegar para você, não, irmãos, a tua salvação, eu digo, a tua santificação vai ser dessa forma. Não, isso requer intimidade. Existem pessoas com vários chamados, um para pastor, um para ministro, um para mestre, um para profeta. Assim nos fala Paulo em Éfeso. Paulo também nos fala em Coríntios. E assim na continuidade, Jesus também nos fala sobre isso. E de dois em dois pregarem o Evangelho. E ali Deus não deu autoridade para que esse Evangelho fosse pregado. Mas o que eu quero passar para você, como está sendo dito aqui agora, que a salvação, mesmo que Jesus ele tenha morrido por nós, é necessário que você aprenda a ouvir, porque a salvação ela vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. O eunuco, lá em Atos, quando estava lendo a palavra e não entendeu, ele estava lendo Isaías. O que foi lindo hoje? Ele chega e encontra Filipe, porque Deus enviou Filipe até ele, e chega, eu quero entender, eu quero compreender o que está escrito aqui. E Filipe perdeu um tempo necessário ali com ele. Vamos falar por um tempo de necessário, não, por um tempo necessário, seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem pessoas que não conseguem ficar 10 minutos escutando uma palavra de Deus. E Filipe se dispôs a explicar Isaías completo para aquele eunuco, e dali ele saiu batizado, e dali veio a salvação na vida desse eunuco. Hoje nós precisamos entender que Páscoa é vida. Nós precisamos entender que Páscoa é libertação. Nós precisamos entender que Páscoa é amor, que é o primeiro polo disso tudo, é o primeiro marco que Deus colocou, amor. Páscoa significa amor. E temos que entender que sem essa ressurreição, sem esse pachá, sem essa passagem, nós não seríamos nada. Eu não teria família, você não teria família. É triste dizer que nós oramos para que isso não aconteça, mas vai haver momentos que pessoas vão morrer, como está acontecendo. Mas se a igreja estiver unida em oração, esse espírito de morte não chegará em nossas casas, não chegará em nossa tenda. Você não precisa mais pegar o sangue do Cordeiro Imaculado e passar nas vergas e nos umbrais das portas das suas casas, nas janelas, porque o sangue de Jesus já está na gente, já está entranhado em nós.
porque nós temos a certeza que nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E para finalizar, para não me alongar muito, eu gosto muito desse versículo que ele fala, está em João 3,16, que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque João 3,16 com o real sentido da Páscoa. Não é uva, não é chocolate, não é bombom, não é coelhinho. É Jesus, é Emmanuel, é o Mashiach, é o Messias, é o Rabone, é o Rabi. É isso que nós temos que colocar diariamente nos nossos corações. Se acordarmos e dermos um bom dia, Espírito Santo, se acordarmos e dermos um bom dia, meu Pai Celestial, se acordarmos um bom dia no Senhor, meu Rei Jesus, já começa o teu dia diferente. Se acordarmos e abençoarmos nossos filhos, nossas esposas, para as mulheres, nossos maridos, porque existem mulheres que têm mais intimidade. Queria eu poder que todos tivessem essa intimidade com o Senhor, mas existem pessoas que existem uma certa deficiência em criar essa intimidade. Mas no último dia, todos terão intimidade com o Senhor, porque a igreja ela está preparada para subir para a glória. Então não tema o que o homem possa fazer. Temos que temer a vontade de Deus em nossas vidas. Temos que temer e nos prostrar diante do Todo-Poderoso e glorificar o nome dele através de Cristo Jesus. Que essa mensagem chegue aos seus corações, porque chegou ao meu coração, e que ela seja refletida 24 horas em nossas vidas. Graça e paz para todos, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém.